fazer o compartilhamento da tela. Muito bem. Eu vou iniciar utilizando aqui um dos exercícios da lista. A gente vai iniciar fazendo esse exercício 1. Onde esse algoritmo dado um conjunto de inteiros e positivos, determine qual o menor valor do conjunto. Um valor -1, né, é indicado como o fim dos dados. Então ele utiliza um flag aqui, né? Então é um algoritmo que utiliza uma estrutura de repetição, onde ele vai ler um número inteiro e positivo, enquanto esse número não for igual a -1. Então, este algoritmo, né, para executar essa tarefa. Muito bem. Bom, primeira coisa é, como ele se refere à situação de um conjunto de valores inteiros e positivos, né, eu preciso fazer com que as entradas de dados fiquem dentro desse intervalo, né? Todos inteiros positivos, exceto o -1, que vai ser utilizado como condição de parada, né? A condição de saída do laço. Então, o meu algoritmo vai ter que ter a entrada de dados de um número inteiro. Vou criar aqui uma variável chamada de num. E essa entrada de dados, eu preciso forçar essa entrada de dados para que ela seja um número inteiro e positivo, mas eu tenho que incluir o flag, né? Então, dentro desse intervalo de valores válidos, eu preciso fazer a inclusão do flag para que realmente ocorra, né, a entrada de dados dentro desse intervalo. E eu preciso também forçar, né, o usuário a fazer aquilo que a gente deseja, né? Eu até poderia colocar um se, então se não, mas interromperia, né, a execução do problema. Então, como eu quero que aconteça, então a gente vai forçar o usuário a entrar com valor válido. Bom, para forçar o usuário, vai ocorrer a entrada de dados do número, né? Digite um número inteiro positivo ou -1 para sair. Eu vou colocar essa situação para o usuário, para que ele entre, né, com o número inteiro e positivo ou -1 para sair, e vai ocorrer aqui a entrada de dados, né? E como eu quero forçar o usuário a fazer aquilo que eu quero, então eu vou colocar uma estrutura de repetição, né? Enquanto o valor que for digitado for aquilo que eu não quero, aquilo que eu não quero é um valor menor do que -1, né? Quanto for menor do que -1, faça. Aí eu mostro uma mensagem para o usuário, né, que aquele valor é inválido. E
faço novamente, né, a entrada de dados. Fazer novamente a entrada de dados. Faço novamente a entrada de dados para que ocorra a entrada de dados de um valor válido. Então eu sei que com essa estrutura vai ocorrer a entrada de dados, né, de um valor válido, né, para mim. Ou seja, dentro dos intervalos dos números inteiros e positivos, incluindo o flag, né, -1, que é a opção para que saia do programa, né? Então ele vai ser armazenado o valor do flag na própria variável que está ocorrendo as entradas de dados, né? Então vai ficar ocorrendo essa situação aí da entrada de vários valores enquanto o usuário digitar um valor válido, né? Muito bem, isso me garante, né, que vai ocorrer a entrada de um valor válido. Bom, mas se entra um valor válido, aí eu preciso colocar agora um laço para executar a tarefa para que eu mantenha, né, essas informações e analise, né, o que eu quero. Eu quero um conjunto de valores positivos e eu quero determinar o maior e o menor valor do conjunto. Muito bem. Como eu sei que quando terminar o laço, né, vai ocorrer a entrada de um valor válido, aí eu vou iniciar aqui enquanto o número for diferente de -1, passa. Então, após a entrada do primeiro valor, com certeza, né, ocorreu a entrada de um número válido, e enquanto for diferente de -1, o que eu quero que faça? Eu quero analisar, né, para saber qual é o menor valor do conjunto. Qual é o menor valor do conjunto. Então, dentro dos valores válidos, eu quero descobrir aqui qual é o menor valor do conjunto. Toda vez que você precisa analisar o menor valor de um conjunto, de uma série de dados, em geral, você precisa fazer uma comparação, né? Uma comparação. E essa comparação, eu preciso utilizar um elemento do próprio conjunto para que você saiba, né, exatamente qual é o menor dentro do conjunto. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou criar uma outra variável que ela vai ser utilizada como referência, que eu vou chamar de menor. Então, após a entrada de dados, que eu sei que o usuário, né, digitou um valor válido, eu vou atribuir para essa variável menor o valor inicial que o usuário informou. Essa variável eu vou utilizar como referência, né, para que eu possa fazer a comparação, né? Então eu vou fazer o seguinte: então, quando entrou no laço para executar a tarefa de análise, aí eu vou analisar da seguinte forma: se a variável que o usuário digitou num for menor do que essa variável que eu estou utilizando como referência,
Se isso for verdade, então eu vou fazer a substituição. A variável menor vai receber a variável num. Como não interessa o senão, eu vou terminar o meu fim C. E, obviamente, né, eu vou ter que fazer uma nova entrada, né, porque ocorreu uma primeira entrada válida, eu atribuí para essa entrada válida o valor inicial. Com o primeiro número, eu acredito que dê para a gente colocar como valor inicial menor do que zero, porque como é o primeiro valor, eu acredito que ele queira, né, pelo menos iniciar, né, para que ele não digite -1 logo de início. Então, o primeiro valor que eu estou colocando aqui fora, eu vou atribuir zero. E depois, lá dentro, a gente vai colocar com o -1. Eu vou fazer uma nova entrada, só copiei lá de cima. Copiei o item lá de cima e aqui, dentro desse novo laço, já vai entrar o -1. Depois, o fim enquanto lá de cima. Só melhorar aqui a estrutura para que o parágrafo fique com as linhas mais próximas uma das outras para a gente poder analisar melhor. Muito bem. Eu vou dar agora uma verificada para que a gente possa ver como está a nossa estrutura. Consiga verificar se está tudo de acordo, né? Deixa eu incluir aqui umas linhas para fazer a indentação desse enquanto. Depois um outro enquanto. Depois o enquanto principal para executar o laço. Opa, tem esse bem aqui. Deixa eu arrumar aqui a linha. Esse aqui. E esse aqui. Bom, então o que a gente está fazendo? Nós criamos duas variáveis, uma chamada de num, outra de menor. Aí, inicialmente, nós pedimos para que o usuário digite um valor inicial, né? Um número inteiro e positivo. Como é o primeiro valor, ainda não vai analisar, né? A saída, é só o primeiro valor que vai ser dado entrada. O primeiro valor, eu vou forçar ele a digitar um valor entre 0 e o mais infinito, né? Então, um valor positivo. Então, o primeiro valor, ele sempre vai digitar um valor positivo. Depois, eu vou atribuir essa entrada desse primeiro valor que ele digitou como um valor válido para a variável menor. E depois entrou no laço para executar a tarefa enquanto for diferente de -1. Ou seja, enquanto for um valor que ele não queira sair do laço. Entrando no laço, ele testa se a variável que foi digitada é menor do que o menor.
Sempre a primeira vez nunca vai ser, né? Porque foi atribuído aqui como valor inicial a variável num. Então sempre na primeira vez nunca vai ser. Mas a partir da segunda é que ele vai efetivamente verificar. E depois ocorre uma nova entrada, só que agora eu já forçando aqui, né, para ele digitar um outro valor e ou -1 se ele desejar sair do laço. Então ele vai ficar nesse laço enquanto for diferente de -1. Vamos testar, né, para saber se efetivamente a execução dessa tarefa vai ocorrer conforme nós estamos prevendo, né? Eu vou criar aqui as variáveis. Primeira 1. Eu não sei o pessoal, mas eu uso muito um aplicativo chamado Pseudocode para poder testar os meus aí. Eu não sou muito bom, não consigo acertar esse teste de mesa. É como é? Desculpa, quem é que está falando? É o Ronald, é que. Não, eu tô falando pro pessoal, tipo, eu tenho dificuldade de fazer esse teste de mesa, né? Não sei por quê. Embola todo, aí eu faço num aplicativo aqui, pra poder testar antes. Certo. Eu posso continuar aqui, tranquilo? Pode sim. Tá. Bom, aqui a variável num. Vamos criar a variável menor. Variável menor. Muito bem. Então, a execução dessa primeira linha, né? Num recebe inteiro num e menor. Aí está aqui, criou as duas variáveis que foram digitadas. Bom, em seguida vai ocorrer a entrada de dados que vai ser informado lá pelo usuário. Então o próximo comando é imprimir, digite um número inteiro e positivo. Aí vai aparecer esse texto, né, para o usuário na tela. Digite um número inteiro e positivo. E aguarda, né, que o usuário digite algum valor. Então, deixa eu colocar uma setinha aqui para indicar exatamente onde a gente está, para que a gente possa acompanhar. Então, executou essa linha, né, inteiro, num e menor, criou as duas variáveis, e agora, né, nós estamos nessa linha, mostre na tela, digite um número inteiro e positivo. Aí ele exibiu na tela e fica aguardando que o usuário digite alguma coisa. Se o usuário digitar, por exemplo, -5, aí o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável num. Aí o -5 vem para cá, -5 vem para cá. Aí ele vem para cá para o enquanto. Enquanto num for menor que zero, faça. Não é menor do que zero, é verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai entrar no laço. Aí ele vem para cá. Aí ele vai mostrar na tela a mensagem, valor inválido, e vai novamente, né, pedir para ele digitar um número inteiro e positivo. Deixa eu só ajeitar aqui a mensagem, porque como é o primeiro valor, a gente vai colocar só a mensagem para ele digitar um número inteiro e positivo. Aí ele vem para cá, vai pedir um número inteiro e positivo. Aí se o usuário ficar insistindo, né, toda vez que o usuário digitar um valor negativo, quando chega no fim enquanto ele vai voltar. Aí ele vai verificar se é menor do que zero, ou seja, ele só vai sair desse laço quando o usuário digitar um número positivo. Aí eu vou colocar agora 5.
teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável num. Então, o 5 é armazenado na variável num. Aí vem para o fim enquanto. O que acontece quando chega no fim enquanto? Volta e testa de novo. Enquanto num for menor do que zero, faça num é menor do que zero, é falso. Se é falso, o que vai acontecer? Ele vai cair fora do laço e vai executar a próxima instrução depois do fim enquanto. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Beleza? Tranquilo. Professor, Pois não? uma vez que o programa cai fora de um laço, ele pode voltar para esse laço? Ou ele só vai seguir em frente? Não, é sempre para frente. Antigamente tinha numa linguagem chamada Basic, né? Um tipo go to, ou vá para tal lugar, né? Só que essas instruções geravam muito problema dentro das estruturas e elas foram retiradas para que pudesse voltar. Hoje poucas linguagens fazem isso porque é muito difícil você conseguir fazer a manutenção, né, para saber para onde vai e tal. Então, saiu do laço, já era, já não volta mais. Tranquilo? Seria mais ou menos isso? É exatamente isso. Obrigado. Bom, então, menor recebe num. Então, o menor vai receber num. 5. Recebeu o próprio valor. Aí depois veio para cá. Enquanto num for diferente de menos 1, faça. Aí num é diferente de menos 1, verdadeiro. A gente sabe que sempre na primeira vez, né, o num nunca vai ser menos 1, porque a gente não deixou ele digitar logo no início aqui o valor menos 1. Né? Ele vai digitar sempre um valor maior do que 0. Então ele entrou no laço. Aí vem para o teste. Se num é menor do que o menor, num é menor do que o menor, também a gente já viu que sempre na primeira vez nunca vai ser, né? Num é menor do que o menor? Não, não é. Então, fim C, vem para a próxima instrução. A próxima instrução é digite um número inteiro e ou menos 1 para sair. Então já aparece essa instrução, porque como já iniciou, né, agora é possível ele sair. Então, próxima mensagem, digite um número inteiro ou num para sair. Vou só baixar um pouquinho aqui a tela para poder ficar melhor, para a gente visualizar todas as variáveis que a gente criou dentro da estrutura de repetição. Muito bem. Então nós estamos nesse enquanto principal aqui agora, né? Este aqui. Digite um número inteiro ou menos 1 para sair. Bom, essa estrutura a gente já viu aqui que é só para forçar, né, ele a digitar um valor dentro da faixa que a gente deseja, né? Então, se ele digitar menos 5, vai dizer que é um valor inválido e vai pedir outro, né? Se ele digitar sempre um valor negativo que não seja menos 1, ele sempre vai pedir outro porque é um valor inválido, tá? Então, vamos colocar um valor válido. Então, vou digitar, por exemplo, 2. Digitou 2, teclou Enter. No momento que o usuário tecla Enter, o valor é lido e vai ser armazenado na variável num. Então, 2 vem para cá. Tem uma coisa lá, ele sobrepõe o valor. Aí depois, enquanto num for menor que menos 1, faça. Num é menor do que menos 1? Não, não é. Então ele cai fora do fim enquanto desse laço. E vem para este fim enquanto, né? Então, quando termina esse fim enquanto, vem para este. Quando chega aqui, o que acontece? Ele volta e vai testar o enquanto de novo. Enquanto num for diferente de menos 1, faça. Num é diferente de menos 1? Verdadeiro. Se é verdadeiro, ele entra no laço de novo. Se num for menor do que o menor, num é menor do que o menor, também é verdadeiro. Se é verdadeiro, o que vai acontecer?
o menor recebe num. Aí o menor vai receber o num. Fim C vai pedir um outro valor, ou menos um para sair. Vai pedir um outro valor, ou menos um para sair. Aí eu vou colocar 8. Teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado em num. 8. Enquanto num for diferente de menos 1, for menor do que menos 1, faça. Num é menor do que menos 1, false. Se é false, vai para o fim enquanto desse laço. E chega no fim enquanto do laço principal. Quando chega no fim enquanto, o que acontece? Volta e testa de novo. Num é diferente de menos 1, verdadeiro. Se é verdadeiro, entra no laço. Se num for menor do que o menor, num é menor do que o menor, false. Se é false, ele vem para cá e pede para digitar um outro número. Aí de novo, né? Ele vai fazer o pedido para digitar outro número ou menos um para sair. Aí digamos que ele não queira mais, né? Ele vai digitar menos um. Aí o valor vai ser lido e vai ser armazenado em num. Menos um. Enquanto num for menor do que menos 1, faça num é menor do que menos 1, falso. Se é falso, ele cai fora desse enquanto. E vem para cá, para esse fim enquanto. Quando chega aqui, acontece? Volta e testa de novo. Enquanto num for diferente de menos 1, faça num é diferente de menos 1. Opa, num não é diferente de menos 1. Num é igual a menos 1. Logo, ele cai fora deste enquanto e vai executar a próxima instrução depois do fim enquanto, que eu vou colocar agora, né? Porque eu já tenho a informação que eu quero, que é imprimir o menor valor lido, o menor valor lido é que vai exibir o valor que está lá em menor. E fim. Bom, então para executar, né? Dado um conjunto de valores inteiros e positivos, determine o menor valor do conjunto. O valor menos 1 indica o fim dos dados, né? Aí aqui teve vários laços, a maior parte deles foi para proteger, né? Para forçar o usuário a digitar o que a gente quer. Mas ele leu aqui, né? 3 valores, e desses 3 valores ele descobriu qual era o menor. Bom, agora nós vamos codificar, né? Tudo isso que está aqui, nós vamos fazer a parte de codificação. Deixa eu ajustar aqui a tela, para que a gente possa colocar a tela do algoritmo de um lado e o Colab do outro, para a gente codificar o que a gente colocou lá, né? Bom, começa logo pela declaração de uma variável e a entrada de dados, né? Digite um número inteiro e positivo. Então, num, que é a entrada de dados. Então, num vai receber um número inteiro, input, texto que eu quero, né? Digite um número inteiro e positivo. A entrada de dados. Então aí ocorreu a declaração e a entrada de dados tudo ao mesmo tempo, né? Depois, o teste. Enquanto, while o num for menor do que 0, faça. Aí faça o quê? Mostre na tela
valor inválido. E depois precisa ocorrer a entrada de dados novamente, né? Como é igual a esse aqui, vou copiar, colar aqui. Ok? Então, terminou esse laço, né? O fim, enquanto é bem aqui, a gente usa a própria indentação, né? Para definir o fim do bloco deste enquanto, que foi este enquanto que a gente colocou aqui, né? Então, nós fizemos até aqui. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Beleza. Tudo certo. Depois, eu vou criar uma variável chamada de menor e vou atribuir para essa variável menor o valor que foi lido, né? Menor recebe num. Depois, outro enquanto, né? While o num for diferente, o diferente em Python é igual ao do 6 C++, né? Exclamação igual, diferente de -1, faça. Aí faça o quê? O teste, né? Se o num for menor do que o menor, faça o quê? O menor recebe num. Recebe num. Acabou, né? A indentação aqui do C. O fim C terminou aqui. Aí depois vai ocorrer novamente a entrada de dados com a proteção. Só que agora eu vou ter que incluir o "-1", né? Que é exatamente isso que está aqui em cima. Só que agora precisa incluir o "-1", né? Então, na mesma direção do if, né? Porque é dentro do bloco deste enquanto, né? Então, na mesma direção do if, vai ocorrer aqui uma nova entrada de dados. Aí vou afastar aqui porque isso aqui vai ocorrer se for agora menor do que -1. Então, estou ajustando aqui, né? Depois do teste, ocorre uma nova entrada e depois um outro enquanto. E esse enquanto aqui, né, é para proteger um valor válido. Só que agora eu vou incluir o -1 ou -1 para sair. Ou -1 para sair. Muito bem. Então, ocorreu aqui a entrada de dados, fechou esse outro enquanto. Então, enquanto o número for diferente de -1, ele vai fazer o teste, vai ocorrer uma nova entrada, e essa nova entrada também ela vai estar protegida, né? Porque o usuário precisa digitar um valor válido, né? Então, enquanto o usuário digitar um valor inválido, vai ocorrer uma nova entrada de dados. Digitando um valor válido, ele volta e vai testar se é diferente de -1. E depois, fora do laço, o menor valor lido, eu vou colocar aqui marcador, vai exibir o conteúdo da variável menor. Muito bem. Então, a codificação, né, do problema
acredito, vamos ver se tem algum erro de sintaxe. A gente vai verificar quando tiver, né, executando, se aparecer algum erro de sintaxe, mas eu acredito que esteja ok. Alguém está enxergando algum item? Ali no último input tem um erro de português só, positivo ou tá junto. Ah, tá. É só o espaçamento, né? Né? Beleza. Vamos testar, né? Vamos testar agora para saber se está de acordo. A primeira entrada, ele só força o usuário a digitar um valor positivo, né? Aí eu vou colocar um valor negativo de propósito aqui. Vou digitar -5. Aí vejam que ele informou que o valor é inválido. Aí ele pede para digitar um valor inteiro e positivo. Aí agora eu vou digitar um valor válido, 5. Aí vejam que agora a mensagem já é um valor inteiro e positivo ou -1 para sair, ou seja, já entrou no laço, né? Conforme nós testamos lá. Aí eu vou digitar o valor 2. Aí de novo, um valor inteiro e positivo ou -1 para sair. Eu vou testar um número inválido aqui, tá? -9. Valor inválido. Digite um número inteiro e positivo ou -1 para sair. Agora eu vou colocar o 8. Então, dentro do intervalo, nós digitamos 5, 2 e o 8. E agora eu vou digitar -1. Então, dentro dos valores que foram digitados, aí vejam que ele agora manteve, né, o menor como o 2. Então, toda vez que você tiver essa situação, né, de analisar o menor dentro de um conjunto, você precisa atribuir um dos elementos do conjunto, tá? Aí vocês poderiam questionar da seguinte forma: eu poderia colocar um valor fictício ou só para servir de base? Aí eu falo para vocês o seguinte: depende da situação, tá? Por que que depende? Por exemplo, será que eu poderia atribuir para a variável menor um valor inicial igual a 0? Não daria, né? Por quê? Se o usuário digitasse todos os valores acima de 0 e eu atribuísse 0 para essa variável menor, no final o menor seria 0 e o valor não ocorreu, né, como entrada. Por isso que teria que ser um dos valores do conjunto. Mas, por exemplo, se eu estou analisando notas de um aluno, notas têm um intervalo, né, de 0 a 10. E eu estou analisando a menor nota, eu poderia atribuir como valor inicial a maior nota, 10. Então, na primeira ocorrência de um valor menor, aí ele faria a troca. Então, neste caso, eu poderia, né, chutar e atribuir um valor inicial. Na verdade, eu não estou chutando, né, assim, de uma forma aleatória, eu estou chutando dentro de um intervalo, né? Como eu sei que o valor máximo é 10, então eu estou colocando como valor máximo para analisar o menor. A mesma coisa se fosse para analisar o maior, eu colocaria o valor mínimo, né? Se eu tiver dentro de um intervalo. Neste caso, eu não tenho um intervalo. Então, como eu não sei qual é o valor que foi atribuído, que vai ser atribuído pelo usuário, então eu tenho que, na primeira oportunidade, atribuir um dos elementos do conjunto. O ideal é que seja o primeiro. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, tudo bem, professor. Tudo certo. Tranquilo. Muito bem. Eu vou copiar aqui a codificação, que aí depois eu vou disponibilizar esse arquivo que eu estou utilizando aqui no Word.
para vocês. A gente fez o teste de mesa. Muito bem. Vamos continuar então. Vamos ver mais um exemplo. Aqui ele pede o maior e o menor, agora de uma série de 10. Vejam que agora eu tenho um conjunto bem definido, né? A situação é bem parecida, só que agora eu quero o maior e o menor de uma série de 10 números. Bom, primeira coisa, eu sei quantos números vão ocorrer como entrada, certo? Ora, se eu sei quantos são, só um minutinho. Bom, se eu sei quantos números vão ocorrer como entrada, eu já faço uma, um laço, né, para executar a repetição 10 vezes, né? Então já dá para matar. E vejam que ele não agora faz referência se é inteiro, se é positivo, se é menor, se é maior, maior que zero, menor que zero. Ele não faz referência nenhuma, ele fala só em número, 10 números. Ora, se eu estou falando de 10 números e eu não faço referência a inteiro, nem se é positivo ou se é negativo, serve qualquer valor dentro dos reais. Então, independe aí, né, da situação. Bom, a primeira coisa é, como eu sei que alguma coisa vai ocorrer 10 vezes, eu faço logo um laço para fazer alguma coisa 10 vezes, né? Como é que eu faço um laço para fazer alguma coisa 10 vezes? Eu coloco lá, crio uma variável inteira, um contador, né, só para controlar o laço. Eu vou chamar de x aqui. Atribuo um valor inicial para x aqui. Por exemplo, vou atribuir 0. Enquanto o x for menor do que 10, faça. Aí vai ocorrer alguma coisa, x recebe x mais 1. Fim, enquanto. Então eu sei, né, eu tenho certeza que dentro desse laço, o que eu colocar aqui dentro desse laço vai acontecer 10 vezes. Tá? Então eu não preciso me preocupar, né, com a entrada de 10 números. Eu posso fazer aqui a verificação. Vou pegar aqui uma. Fazer isso. Vou fazer com 3. Se funcionar com 3 é porque funciona com 10. Criei a variável x. Vamos ver se funciona aí a quantidade de repetições. Inteiro x, está aqui o x atribui 0. Aí o x eu vou atribuir como valor inicial igual a 0. Deixa eu pegar a setinha lá para a gente controlar o número de repetições. Só para ficar mais fácil da gente enxergar. Muito bem.
Então, o inteiro x criou a variável x, depois x recebe 0, aí eu atribuo um valor inicial para x igual a 0, depois, enquanto x for menor do que 3, eu vou começar a fazer com 3, porque se funcionar com 3, funciona com 10. Enquanto x for menor do que 3, faz. X é menor do que 3, verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai fazer alguma coisa aqui uma primeira vez. Enquanto não interessa, né? O que é essa alguma coisa que está fazendo, né? Depois, executou alguma coisa uma primeira vez. Depois, x recebe x mais 1. Quanto é x? 0. 0 mais 1, 1. Armazena em x. Chega no fim enquanto. O que acontece? Volta e testa de novo. Enquanto x for menor do que 3, faça. X é menor do que 3? Verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai entrar no laço e vai executar alguma coisa uma segunda vez. Uma segunda vez. Então vai acontecer alguma coisa uma segunda vez. Então executou a mesma coisa, né? Só que uma segunda vez. Vou deixar na mesma linha. Executou uma segunda vez. Depois, x recebe x mais 1. Quanto é x? 1. 1 mais 1, 2. Armazena no próprio x. Fim enquanto? O que acontece quando chega aqui? Volta e testa de novo. Enquanto x for menor do que 3, faça. X é menor do que 3? Verdadeiro. Se é verdadeiro, vai acontecer alguma coisa uma terceira vez. A gente não interessa o que é, por enquanto. Depois, x recebe x mais 1. 2 mais 1, 3. Armazena no próprio x. Chegou no fim enquanto? O que acontece quando chega aqui? Volta e testa de novo. Enquanto x for menor do que 3, faça. X é menor do que 3? Opa! Agora não é mais menor do que 3. Então o que é que ele faz? Cai fora do laço e vai executar a próxima instrução depois do fim enquanto. Então se faz 3 vezes, também pode fazer 10. Tudo bem essa estrutura para repetir alguma coisa 10 vezes? Tudo bem. Tudo certo. Bom, então o que eu quero que aconteça 10 vezes? A entrada de um valor e atribuir, né, verificar dentro desses valores, desses 10 valores, qual é o menor e qual é o maior. Bom, agora a gente não tem aquela questão de estar preocupado com o valor válido, certo? Porque os valores que vão ocorrer como entrada são valores dentro das retas dos reais. Então eu não me preocupo mais com entrada de dados. Então eu vou criar uma variável real, né? Vou criar uma variável real chamada de n e vai ocorrer a entrada de dados dessa variável. Digite. Vou colocar para exibir na tela o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor até o 10º, tá? Digite o... Eu vou colocar aqui x mais 1 valor. Vai aparecer na tela para o usuário, né? Legal. Aí vai ler o n. Deixa eu só alterar aqui o parágrafo, que a gente possa enxergar melhor. Muito bem. Então ocorre a primeira entrada do valor. Bom, depois que entra o primeiro valor, eu preciso fazer aquele esquema, né? Usar uma variável aí auxiliar para que eu possa fazer algum tipo de comparação, né? Bom,
Lá naquele caso anterior, nós vimos que nós tínhamos uma entrada inicial. E essa entrada inicial a gente usou como referência para poder atribuir, tá certo? Então a gente tem que fazer o mesmo esquema aqui, né? Usar uma variável auxiliar. Eu vou fazer primeiro para o menor e depois eu só copio, porque para o maior é a mesma coisa, tá? Então eu vou criar uma variável auxiliar aqui que eu vou chamar de menor. Menor. Então eu tenho que atribuir para essa variável o primeiro valor que deu entrada. Ora, mas está dentro de um laço, né? Se está dentro de um laço, como é que eu sei que é o primeiro valor que está ocorrendo a entrada? Depende do valor da variável x. Isso. Se o x, como é que eu sei que é o primeiro? Foi igual a zero. Se o x for igual a zero, eu tenho certeza que o primeiro valor está sendo informado. Tá? Então, se o x é igual a zero, eu tenho certeza que é o primeiro, porque está começando. Ó. O x acabou de receber zero, então eu tenho certeza que é o primeiro. Então, se é o primeiro valor, aí eu faço com que o menor receba o valor que foi digitado. Okay? E depois eu faço, aqui termina, né? Então, deixa eu colocar aqui o então. Faltou colocar. Se o x for menor do que zero, igual a zero, então o menor recebe o valor. O menor recebe o x. Fim C. Acabou esse fim C. Então, como é o primeiro valor, eu sei em razão desse teste, eu faço a atribuição da variável menor. E depois eu faço aquele teste para saber se é menor. Se o x for menor do que a variável menor, se isso for verdade, então o menor recebe, x não, perdão, n. N for menor do que o menor recebe n. Fim C. Aí a gente vai fazer o teste com o menor e depois a gente só faz a mesma coisa com o maior. Porque se funcionar com o menor, aí eu vou fazer também com 3 para a gente fazer o teste aqui. Professor, Pois não? não tem problema uma variável inteira receber uma real? Tem, porque eu coloquei no lugar errado aqui a declaração. Deixa eu arrumar. Ctrl X, Ctrl V. O X eu estou usando para controlar a quantidade de repetições, por isso que eu estou usando como inteiro. Menor precisa ser do mesmo tipo da variável que está ocorrendo a entrada, ok? Já está consertado, ajustado. Vamos lá testar o que a gente escreveu aí, fazer o teste de mesa. Deixa eu só colocar aqui a linha para representar a indentação de cada um, para que a gente possa entender aqui quem fica embaixo de quem aqui. Vou colocar uma linha para representar aqui este si, termina bem aqui, e tem outro si bem aqui, que termina bem aqui, para representar a indentação. Começou no meu programa. Aí eu vou fazer também com 3, tá? Só para a gente poder chegar até o final. Inteiro x, criou a variável x na memória. Real n menor. Vou criar o n. Vou colocar. Eu criei o menor.
e voltou a criar o N. O N. Real N menor. Pronto. Criei a variável N e a variável menor. Próxima linha. X recebe 0. X recebe 0. Próxima linha. Enquanto x for menor do que 3, faça x é menor do que 3, verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai entrar no laço. Vou fazer aqui, opa. Minha TV. Minha tela. Vou fazer a minha tela. Aí ele vai imprimir na tela, digite o, seguido do valor de x somado a 1, quanto é x? 0. 0 mais 1, 1. Seguido de valor. Deixa eu colocar o ozinho aqui. Dentro das aspas. Digite o primeiro valor. E espera que o usuário digite alguma coisa. Vejo que o x mais 1 aqui é só para exibir na tela, né? Exibir na tela o x mais 1. Ele não está alterando o valor de x. Só para o usuário ver, né, que é o primeiro valor. Espera que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá, 9. Teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável N. Então, o 9 vem para cá. Depois, se x for igual a 0, x é igual a 0? X é igual a 0. Então, que é a primeira vez, né? O menor recebe N. O menor vai receber N. O menor recebeu N. Fim C. Depois, se N for menor do que menor, N é menor do que o menor, sempre a primeira vez vai ser falso, né? Porque eles são iguais. É falso. Se é falso, vai para o fim C. Depois, x recebe x mais 1. 0 mais 1, 1. Chegou no fim enquanto. O que acontece quando chega aqui? Volta e testa de novo. Aqui. Enquanto x for menor do que 3, faça x é menor do que 3, verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai digitar, vai informar isso aí na tela. Digite o. Aí agora o x mais 1, 1 mais 1, 2, né? Então vai mostrar o 2, o segundo valor. Vai mostrar o x mais 1. O x agora é 1. 1 mais 1, 2. Digite o segundo valor. Aí o usuário vai lá, menos 7. Teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável N. Ah, tem um valor lá, o que ele faz? Sobrepõe. Menos 7. Se o x for igual a 0, x é igual a 0, falso, cai fora do laço. Quer dizer, perdão, cai fora do se. Aí vem para cá. Vejam que a partir da segunda passagem, sempre isso aqui vai ser falso, né? Porque só serviu para a primeira vez. Se n for menor do que menor, n é menor do que menor, n é menos 7, menor é 9. Verdadeiro. Se é verdadeiro, então menor recebe n. Aí o menor recebe n, menos 7. Fim C. Fim C. X recebe x mais 1. 1 mais 1, 2. Chegou no fim enquanto? O que acontece quando chega aqui? Volta e vai testar de novo lá em cima. Enquanto x for menor do que 3, faça x é menor do que 3, verdadeiro. Se é verdadeiro, entra no laço de novo. Aí ele vai mostrar na tela. Digite o, só que agora o x mais 1, 2 mais 1, 3. Valor.
Aí o usuário vai lá, 15. Teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável N. Aí o 15 vem para cá. Se o x for igual a zero, x é igual a zero? Não, cai fora do fim C. Vai pro fim C. Depois vem para cá, o outro C. Se n for menor do que menor, n é menor do que menor, falso. N não é menor do que menor. Vai para o fim C. X recebe x mais 1. 2 mais 1, 3. Chega no fim enquanto. O que acontece quando chega aqui? Volta e testa de novo. Enquanto x for menor do que 3, faz. X é menor do que 3? Opa, falso. Se é falso, ele cai fora do laço, vai executar a próxima instrução depois do fim enquanto, que já é a resposta, né? Imprimir o menor valor lido é menor. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem. Ora, se vale para o menor, vale a mesma regra para o maior. Então, o que eu faço para a variável maior? A mesma coisa. Crio uma variável do mesmo tipo, né, chamada de maior. Esses nomes aqui eu estou colocando, mas lembrem-se que os nomes você que define, tá? Não precisava ser menor, maior. É só para poder fazer referência com o que a gente está procurando, tá? Faço o mesmo esquema com a variável maior. Ou seja, crio uma variável chamada de maior. A primeira vez que ocorre a leitura, eu tenho que atribuir o valor para ela. Então, o mesmo esquema que eu usei aqui para... Eu posso colocar junto, né? Deixa eu colocar junto lá. Que dá para colocar junto, né? Vou colocar junto. Se o x for igual a zero, aí eu digo que o menor vai receber n e também o maior vai receber n. Os dois. Mato numa só tacada aqui os dois. Ou seja, se é o primeiro valor que está ocorrendo a entrada, aí lá na variável, que vai ter, né, uma variável chamada de maior também, e agora uma variável chamada de maior, logo com a primeira entrada, digamos que o usuário tenha colocado lá, o valor é x é zero, né? Correu aqui, x recebe zero. Aí entrou no laço, aí pede para o usuário digitar alguma coisa. Aí o usuário vai lá, 5. Aí x é igual a zero? É. Aí tanto menor quanto maior recebe o mesmo valor. Então aqui recebe 5 e aqui recebe 5. Aí depois, bom, depois um não depende do outro, né? Então eu vou fazer um para o maior. Como não tem dependência, né, um do outro, se n for maior do que o maior, então o maior vai receber n. Aqui não existe dependência entre um e outro. Só aumentar aqui que aumentou o laço agora, né? Pronto. E depois maior vai ser a variável maior. Faço o mesmo esquema. Enfim, enquanto para poder pegar o maior. Ok? Então vai ocorrer, né, do mesmo jeito
as entradas. Então, só fazendo bem rápido aqui. Criou N menor e maior. Criou aqui as variáveis, N maior e menor. Depois, vamos lá. Criou as variáveis, N maior e menor. Depois criou X. Antes foi o X, né? Antes criou o X, depois criou o N maior e menor, e depois o X recebeu 0. Aí, enquanto o X for menor do que 3, faça, pediu para digitar um valor, o usuário digitou 9, aí ele armazenou, aí depois armazenou no N, depois perguntou se o X é igual a 0, aí no primeiro caso é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele mandou atribuir tanto para menor quanto maior o mesmo valor. Então atribuiu. E depois fez o teste do menor. Aí sempre o primeiro vai ser falso. Vai cair fora do se. Faz o teste para o maior. A primeira vez sempre vai ser falso. A gente já viu, né? Já vem movendo aqui. Depois faz o teste para o maior. A primeira vez sempre vai ser falso, porque sempre vai ser igual. Depois o X vai receber mais 1. 0 mais 1, 1. Vai para o fim enquanto. Volta. É menor do que 3, pede o segundo. Aí o usuário vai lá, menos 7. Aí ele armazena menos 7. E X é igual a 0, não. Aí vem para cá. N é menor do que menor? Vai ser verdadeiro. Aí o menor vai receber N. Aí o menor vai receber N, menos 7. Aí depois vem para o maior. N é maior do que o maior? Falso, né? N não é maior do que o maior. Falso. Depois vai X recebe X mais 1. 2. Vai para o fim enquanto, volta. É menor do que 3, pede para digitar um outro valor, aí o usuário vai lá e digita 15. 15. Ou Enter, o valor é lido armazenado em N. Aí X é igual a 0, não. Aí vem para cá. N é menor do que menor? Falso, né? N não é menor do que menor. Cai fora desse C. N é maior do que maior? Opa, N é maior do que maior, é verdadeiro. Então, o maior vai receber N. Aí o maior vai receber N. X recebe X mais 1, 2 mais 1, 3. Fim enquanto volta. Enquanto X for menor do que 3, faça. X não é menor do que 3. Aí ele vem para cá. Aí vai exibir na tela o menor valor lido é conteúdo da variável menor, que é menos 7. E depois ele vai exibir na tela o maior valor lido é conteúdo da variável maior, que é 15. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, não. Tudo bem, professor. Tudo bem. Muito fácil isso, né? Ou mais ou menos. Bom, vamos agora codificar, né? Vamos colocar a estrutura utilizando o Python. Vamos pegar aqui o nosso ambiente. Vou criar uma outra linha de código. Bom, aí lembro que aqui em Python, né, a entrada de dados já acontece com a declaração, né? Mas vejam que eu tenho a variável x, né, que eu estou usando aí para controlar o laço. X recebe 0. Aí eu estou criando aqui, já atribuindo um valor inicial, né, que é o que vai controlar o laço. Aí depois, enquanto o x for menor do que
Vou colocar com 3, depois eu altero para 10, tá? Para poder fazer até o final. Enquanto x for menor do que 3, faça. Aí vai ocorrer a declaração de um número real e a leitura, né? Então, é o n, né? N recebe um número real, que é float, a entrada de dados, input, o texto que vai ser exibido na tela. Digite o. Aí eu quero que exiba um número inteiro, né? Eu vou colocar um marcador. Primeiro, o marcador primeiro, valor. Coloquei um marcador. Aí quem eu quero exibir nesse marcador? O valor de x mais 1, né? X mais 1. Ok? Aí, a entrada é o imprimir, digite o x mais 1 valor e ler valor. Aí, em Python, né, fica assim. Depois eu testo. Se o x for igual, aí em Python é igual, né, a 0, aí o que eu tenho que fazer? Atribuir o valor inicial, né? Menor recebe n e menor recebe n e maior recebe n. Tá? E sai fora desse se, né? E depois entra outro se, né? Se n for maior do que o maior, se isso for verdade, o que eu quero que aconteça? Primeiro era o menor ali, né? Vou voltar lá. Se n for menor, só para seguir o que está no algoritmo, menor, se n for menor do que o menor, se isso for verdade, o que eu quero que aconteça? Que o menor receba n. E a mesma coisa para o maior, né? Então, deixa eu copiar aqui. Mesma coisa para o maior. Só que o maior troca o sinal. O maior recebe n. Depois, x recebe x mais 1, né? X mais igual a 1. Estou usando aqui o formato simplificado. Acabou o enquanto, né? O fim enquanto, ou seja, vejam que dentro dessa indentação, né, tudo está ocorrendo nesse bloco. A entrada de dados, o se é igual a 0, o se do menor, o se do maior e o incremento do valor de x. Então tudo fica na mesma linha aqui. Aí acabou o bloco do enquanto. Depois é só exibir na tela o resultado. Print o menor valor é, aí eu coloco um marcador. Lembram que agora o valor de n é um valor real, né? Então eu vou definir aqui quantas casas decimais eu vou colocar. Quem é esse daí? É o menor. E a mesma coisa eu vou fazer para o maior. Ok? Identificaram aí algum problema na escrita?
Acho que é isso, né? Acho que tudo certo. Acho que vou fazer com 3, que aí se funcionar com 3, vai funcionar com... Aí executando a tarefa agora. Digite o primeiro valor. Deixa eu ver só qual foi o que a gente digitou lá. 9 menos 7, 15. Só para eu poder fazer igual. 9. Digite o segundo valor. Menos 7. Digite o terceiro valor. 15. O menor valor é menos 7, o maior valor é 15. Nós já sabíamos, né, que ia dar esse resultado, porque nós fizemos o teste de mesa e nós vimos que funcionou, né, a execução da tarefa. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, tudo certo. Lembrando que é mais importante que isso é uma forma de fazer, tá? Pode ser que você consiga fazer outra, né? Outra forma aí. Essa é uma forma de resolver o problema. Pode ser que você possa utilizar outra forma aí. Pois não, pode falar. Não, eu só falei que eu não tinha dúvida, professor. Ah, tá, desculpa. Tranquilo. Bom, eu vou parar a nossa gravação. Eram esses dois problemas que eu gostaria